Anedotário com Roberto Gamito. É com graúda vontade que vos recebo de braços abertos neste humilde estaminé sonoro, criado graças à minha língua desembestada, por vezes incansável, por vezes adormecida, entregue ao evangelho da inércia, engulo os sapos, uma comitiva de sapos, uns atrás dos outros, e percebo que estou a pensar, efetivamente, ao engoli-los, na história do trabalho. Esquecendo esta parte, eu, Roberto Gamito, oscilo entre a piada e a anedota. Não sei qual dos dois epítetos me faz jus, se são apenas pejorativos ou têm um lado oculto em que se tornam enobrecedores. Hoje não falaremos do aspecto estético desses apodos e a nossa relação com eles ao longo dos tempos. O prestígio de um, por exemplo, a piada, evidencia um desprestígio no outro. Há uma relação de causa e efeito. E se calhar aí entendíamos a nossa relação superficial até aos conceitos. Não é essa a vereda pela qual eu quero prosseguir hoje. Quero fazer mais uma vez um à parte teórico, talvez pegando em pontas que ficaram por unir, por serzir em episódios anteriores. O projeto ainda vai curto, temos aqui 4, 5, 6 episódios, não sei quantos estarão disponíveis quando eu lançar este. Um punhadinho de episódios que mais não são que tentativas de pôr isto em marcha. Falemos do que é a anedota, e a anedota padece de quase todos os males da comédia. Há muitos mal-entendidos e uma das vertentes deste podcast é tentar, dentro da medida do possível, desempoeirar os lugares comuns, os clichês, estes equívocos apressados que muitas vezes são originados pelo cansaço de recuar um pouco e perceber as ligações que estarão à vista de todos. No limite, se houvesse tempo e talento, e se as duas coisas se concertassem e falassem a mesma língua, a ideia seria uma espécie de compartimento da história do riso. Seria a história da anedota. No limite seria fazer aquilo que Foucault fez com a loucura. Perceber que há antecedentes, perceber que talvez haveria uma figura como o leproso na anedota. O que é que havia antes da anedota, por exemplo? Não sei se iremos por aí, são ambições em abstrato, nem sei se me apetece ir por aí. Talvez definir os limites mais extremos deste reino, chamado anedotário. Parece-me importante falar da anedota enquanto ideia teórica e talvez posicioná-la neste contexto mais curto chamado Portugal. Para perceber o entendimento que houve, para perceber aqui os feudos. E começamos por isto, uma frase tirada do contexto, mas que pode ser aplicada à comédia e à anedota. Não hesites em deformá-la, a teu gosto. Esta primeira parte, não hesites em deformá-la, parece uma atitude extremamente criativa, até na vida à paisana. Estejam vocês à paisana ou no vosso ateliê dedicado à vossa arte, isto tem de estar presente, afixado em alguma das paredes da mente. Não hesites em deformá-la. É o início de uma atitude do Champiana retirá-la do sítio. Porque se houver hesitação em deformá-la ou tirá-la do sítio, então estão muito amarrados à convenção. E uma das características associadas quer à comédia, quer à anedota, é a possibilidade de mutação. Se quiséssemos criar aqui um parentesco, fizéssemos uma análise de sangue, e isso seria anacrónico e impossível se formos literalistas, encontraríamos na corrente sanguínea da anedota o gene do Champiano. É isso que a anedota faz. Apropria-se de uma certa cena, um contexto presente e vai retirando de sítio. Uma e outra vez, a anedota rege segundo o lema: nunca sabemos o paradeiro do urinol. E às tantas não sabemos se é um urinol fonte, ou se já é outra palavra. Adapta-se consoante os tempos. Se quisermos continuar com esta metáfora, a anedota torna o urinol camaleónico. Vou ler aqui algumas coisas que escrevi em relação a isto, citar algumas cenas. Tenho aqui 3 páginas, não sei se vou ler tudo ou se divide em 2 episódios. Como disse há pouco, não hesites a deformá-lo, isso apresenta gesto do Champiano a teu gosto, é o cunho pessoal. Depreendemos daqui que o gosto da minha pessoa será diferente do vosso e assim sucessivamente. Cada deformação aplicada por cada pessoa gera em algo que é estático uma cena de autor. Isto aplica-se à piada. Ao contar uma piada, delay de forma diferente do sujeito B. 1000 sujeitos, 1000 piadas em torno de determinada coisa. Podemos aplicar critérios de fiabilidade na medida em que esta fez rir deste modo ou não, se bem que um exercício talvez mais fecundo, ainda que mais abstrato,
era perceber que certas formas de contar piada não tiveram sucesso naquele ano, mas depois, mais à frente, foi a forma que se ingrou. Porque tem que ver a anedota nesse aspecto, tal como a comédia, mas mais a anedota é muito devedora do léxico comum usado à época. Ao contrário da literatura, que se pode emancipar do léxico comum, ainda que haja rapinagens por aí fora, move-se mais agarrada ao que é expectável. O comediante, ainda que de forma rasteira, pensando nos últimos tempos, dado que não há grande ligação à linguagem, mas mesmo assim o comediante tenta criar relações de palavras, de ser interpretações de apodos. Esta pessoa ou este objeto é dito desta forma neste grupo e assim por diante, e tenta tirar ilações. É algo aplicado a Portugal, ganhou força após o livro A Causa das Coisas, do Miguel Esteves Cardoso. Qual é o erro? E agora estamos a extrapolar e para um mundo fora da anedota, mas talvez não seja descabido. Leiam isto como se fosse uma nota de rodapé no livro em que o objeto principal é a anedota. Esta ligação do objeto, ou por exemplo, associar um nome próprio a uma classe, comportamento a uma classe, se ingrou, pois o MEC aplicou de forma sistemática na Causa das Coisas e por aí vai noutros livros, mas sobretudo esse continua a ser o modus operandi em muitos dos comediantes, sem que alguns saibam de onde é que isso vem. Começa-me a desagradar isso por duas razões. Primeiro, porque está cansado, já está há 30 anos, pelo menos, demasiado batido. Dentro desse estilo, vamos sempre recuar e talvez perceber no Miguel Esteves Cardoso como o melhor cultor desse estilo. Uma objeção talvez mais humanista, até pensador, se não quisermos ir para essas lides tão tortuosas, porque se formos para essas lides mais tortuosas, entramos no Erasmo Roterdão e o Elogio da Loucura, nós conseguimos subverter até ideias humanistas. Não indo por aí, dar-nos-ia pasto para outras reflexões, importa centrar este episódio na ideia que, e às tantas terminamos aqui que isto já se vai alongar, é o único ponto de vista, o ponto de vista dominante, o opressor sobre o oprimido. Um detalhe, é o opressor simulado. É alguém que encontra nesse ponto de vista uma forma de simular um local cimeiro e daí tirar a sua ilação em relação à vítima ou ao oprimido. E parece-me cansado. Cansado na medida em que há milhões de pontos de vista. Não estou a dizer a reduzir isto só a estes dois pontos. O ponto de vista do opressor e do oprimido. É pá, um ponto de vista de um canário que anda ali às voltas e que saiu. Devido a esta trantantada de estarmos obcecados pelas mesmas coisas, o canário saiu da gruta e ninguém viu. E às tantas pensamos que a gruta está envenenada. E às tantas até se habitua à gruta, volta para lá, a horas impróprias, em que não há ornitólogos a observar grutas. Isto, resumidamente, esse ponto de vista aplicado pelo Miguel Esteves Cardoso, sobretudo na esfera que chamaríamos os betos na comédia, fazem isso em catadupa, retiram daí muito prazer e muito riso, mas para mim parece-me fraco. Na medida em que são pensamentos precipitados, pensarem em coisas como Dário é um nome de pobre e rir-se, enquanto piada é fraco, enquanto escrita de piada é fraco e nem sequer tem sustentação histórica. Há um imperador persa chamado Dário e podíamos ir por aí afora. Ou seja, é uma tentativa de criar uma realidade que não existe. Sinto falta de contraponto e sinto falta de múltiplos pontos de vista. Porque isso é só pegar num olho que foi elevado a sistema por o Miguel Esteves Cardoso e replicá-lo como se fosse uma inteligência artificial. Voltando atrás àquilo que eu tinha escrito. Fui para uma nota de rodapé e perdi-me. Felizmente, o que faz rir raramente é insignificante. Também podemos cruzar com aquilo que eu disse em relação ao ponto de vista. A comédia, por muito fraca que seja, fraca na medida em que não vai mudar o mundo de um dia para o outro, não ouvimos uma piada, uma anedota e agora sim, agora vamos mudar o mundo, podemos ter essa ilusão. Mesmo que o humor, digamos, seja mais político, podemos ter essa ilusão, mas assim que saímos do contacto com a comédia, como se dentro de nós houvesse partículas em suspensão, essas ideias, assim que assentam, pronto, voltamos a ser aquilo que éramos, sem vontade de mudar nada. Vamos centrar isto agora nas anedotas e talvez para terminar, isto pensava ler 3, ainda só disse a primeira frase. Um ponto que está presente, reuniões de anedotas de pessoal mais erudito, pessoal da academia que fez isso como se fosse um cancioneiro. Vamos ver o que é que está por aí a reunir. Uma ideia como ocupou-se das anedotas, que é uma espécie literária tão popular quanto desprezada. E parece uma boa ideia para terminar. A anedota, como é ligada ao povo, e tal como o povo é desprezado por quem está em cima. Mas tem este caráter dual. É tão popular, ou melhor, evidentemente, estou a entrar e sair de certos círculos. A anedota já foi mais popular do que foi. Sim. No entanto, em
esferas de pessoas mais velhas continua a ter a popularidade. Pessoas acima de uma determinada idade não estão a ver especiais de stand-up. Partilham entre elas anedotas. Muitas sabem anedotas. Aquilo que os crentes fazem, que é citar por tudo e por nada fragmentos, muitas vezes mal decorados, da Bíblia, o velho típico faz com anedotas. Tens esse assunto, dou-te uma anedota. Ainda se vê quase todos os dias, vejo isto acontecer se for a determinados sítios. E às vezes há um despique de anedotas. E depois percebemos até o talento de certas pessoas. Como também vejo pessoas, há um senhor que eu vejo quase todos os dias, do talento que ele tem para pegar numa situação que está a acontecer e transformar aquilo numa piada. É evidente que se eu retirasse aquele senhor para um contexto de comédia dito oficial, ele sucumbiria talvez à pressão. Mas ele não se dá conta que o faz repentinamente, é um repentista. Fazer inveja a grande parte dos humoristas que eu conheço. Não é reagir por reagir, é, dentro desta situação, tentar, dentro da cabeça, escolher uma boa resposta e que seja ligeiramente singular, ainda que seja um amarracho linguístico. Ligeiramente singular, onde é que isso se encontra? Voltando, é esta ideia com a qual eu quero terminar. Tudo o que é relativo ao popular é desprezado. E este é o ponto. Como é taxada como popular rasteiro, não tem saída no mercado. Faço esta aposta. Aquilo que aconteceu ao canto alentejano. Aliás, já está a ser marketizada naqueles livros de piadas, que no fundo são anedotas, e de repente, como têm ali um branding melhor, uma estética melhor, são compradas. Muitos desses livros foram sucessos de vendas. São coleções, mistura de anedotas com piadas que foram rapinadas a comediantes atuais. A questão da autoria, aqui a perversão, não podemos dar a desculpa, não sei. Epá, tu sabes porque foste recolher. Mas parece-me que vai haver aqui uma espécie de rebranding. É uma promessa que eu lanço, é uma profecia da anedota. Pois a originalidade, não sei se em virtude do TikTok já não está nos píncaros. A originalidade, em virtude da nossa memória, em virtude de várias coisas, em virtude da rapidez, podemos assistir dentro dos próximos anos a um comeback das anedotas estetizadas, de forma a servir os interesses do capital. Por exemplo, o pessoal do Kant, aquele que foi agora ao festival da canção, quando é chamado a falar politicamente, os gajos retraem-se todos. Isso é um ponto muito interessante. Quando é alvo de rebranding, perde ali o caráter que podia ter político, porque o Kant foi uma resistência, pensando no Alentejo, era o único reduto onde eles podiam exibir uma espécie de humanidade. Caso contrário, eram desumanizados em todas as esferas laborais, levavam pancada literal e metafórica. É curioso que, envolvidos uns anos, o que é humano, podemos chegar a esta conclusão. O que é verdadeiramente humano é descartado pelo capitalismo. O capitalismo, como diz o livro 24/7, Capitalismo Tardio, só quer 3 tipos de pessoas: soldados, trabalhadores e consumidores. O Kant, enquanto objeto mais humanista, não serve. Nós não queremos humanos. O capitalismo não quer humanos. Tudo o que é humano é desaconselhado. E vamos arranjar todas as formas de nos tornarmos menos humanos. Podíamos ligar com a história do sono, que também está presente nesse livro. O sono é o grande inimigo, como diz o CEO da Netflix. Isso levar-nos-ia longe, e já me alonguei para temas fora do conteúdo do podcast. Volta às mesmas ideias. Não hesitem em deformar, seja o que for. Isso é o princípio-chave de ser artista. Caso contrário, sucumbem às convenções e são vendedores de bibelôs que podem ser de cerâmica ou de frases feitas com uns bigodes, simpatilhas, mas não mais que isso. São tipos que legendam casacos e pouco mais. O que faz rir raramente é insignificante. Há sempre um subtexto do riso. Desmonta aquela ideia da comédia só para rir. Sim e não. Há sempre subtexto. É um subtexto que está cá em baixo, em nota de rodapé, letra mais miudinha, tempo e olho para ver o subtexto da comédia. A anedota, enquanto marcador de uma classe mais baixa, passa de boca em boca, é desaconselhada pela classe mais alta. Conseguiu durante muito tempo ser das coisas mais populares e ao mesmo tempo mais desprezada pelos estudiosos. O ponto de vista de Miguel Esteves Cardoso, utilizado em barda pelos betos atuais, e pronto, acho que fechamos. Fui muito para temas laterais, mas hei de continuar, vou fazer aqui uma marcação para continuar, faço aqui o recuo. Li basicamente 3 frases de 3 páginas, ok, está bom. E este foi mais um anedotário, Roberto Gamito, e estamos aí. Sigam-me nas redes sociais, tenho mais podcasts, vários formatos, estamos aí, seguimos firmes, até à próxima. Anedotário com Roberto Gamito.